quem então aí está participando pela primeira vez, né, nós temos um curso em andamento, um curso de extensão, né, promovido pela Unipampa, em parceria com a UFSM, da professora Maria Cecília, que é o curso Metodologias Ativas e Aprendizagem Significativa, né. Então, nós temos um trabalho lá no Moodle também, e toda quarta-feira, às 17 horas, nós nos encontramos via Google Meet com essas palestras online, né, nesse período de pandemia. Então, hoje nós temos a professora Nayara, que ela é graduada em licenciatura em matemática, né, e tem mestrado em ensino. Hoje ela, então, vai apresentar para a gente a experiência dela com as histórias em quadrinhos, como recurso facilitador na aprendizagem. Nayara, muito obrigado mais uma vez. Pode começar. Obrigada, William. Obrigada, professora Maria Cecília, professora Alex. Eu fiquei muito feliz mesmo com o convite. É com muita satisfação que eu venho aqui compartilhar um pouco com vocês da minha experiência em trabalhar história em quadrinhos no ensino, né? Algo que até então, há pouco tempo vem sendo estudado, não é algo com tanto tempo de estudo assim, né? Tem um pouco mais aí de 20 anos aí que a história em quadrinho foi realmente, né, introduzida no ensino, desde a partir da LDB de 1998. Então, assim, para nós, enquanto área de ensino, ainda é muito recente, né? Embora a história em quadrinhos seja algo que vem aí, eu falo que é da natureza humana, né? Inclusive, eu falei um pouco na minha dissertação que as primeiras registros nossos, enquanto a nossa visão de mundo é por meio do desenho, né? A criança, a partir do momento que ela começa a enxergar o mundo, ela vai desenvolver, representar o mundo que rodeia por meio de desenhos, né? Então, assim, é algo que é muito presente aí dentro da nossa sociedade e da nossa vida. Como o professor William falou, eu sou formada em matemática, né? Tenho mestrado também pela UEMP, mestrado em ensino, e eu escolhi esse tema de história em quadrinhos justamente por ser algo que eu sempre gostei, né? E aí eu pensei bem, fui ler a fundo, o professor William me apresentou alguns trabalhos na graduação ainda, então já foi me contaminando com essa ideia desde a graduação, já era uma vontade de trabalhar, mas como era um trabalho bem complexo, eu acabei deixando para um estudo posterior, né, que foi no mestrado. E eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho a respeito de como eu fiz essa história em quadrinho, como foi essa aplicação, e peguei alguns elementos da matemática também que eu trabalhei para criar essa história em quadrinhos, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a apresentação, fiquem à vontade. Aí depois a gente pega um final para a gente também, para vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem saber mais aí a respeito do trabalho, tá? E muito obrigada pelo convite. Antes de eu começar, vocês estão acompanhando todos por computador? Vocês têm celular do lado aí de vocês? Ou vocês estão acompanhando pelo celular? Que ao final eu gostaria de fazer uma atividade com vocês. Aí vocês precisam estar com o celular. E quem estiver com o celular consegue fazer, né? Quem estiver com o computador e com o celular consegue fazer. Quem estiver só com o celular é difícil, tá? Aí quem estiver com o computador e o celular consegue fazer, tá? Quem estiver com o celular vai acompanhar a atividade, só não vai conseguir participar dela, tá bom? Inclusive é um recurso bem bacana que eu costumo utilizar nas minhas aulas. Eu vou conectar aqui também com o meu celular, porque senão eu não consigo ver o chat de vocês. Tá? Mas sem problemas. Quem tá só com o celular vai conseguir acompanhar a atividade da mesma forma. Vou conectar aqui também com o celular, porque quando eu transmito a tela, eu não consigo mais ver o chat, algumas perguntas, né?
Aqui está conectado com o celular. Então, o tema que eu vou, propor para hoje é o uso das histórias em quadrinhos como um recurso facilitador da aprendizagem. Até eu coloquei essa imagem aí só para fazer uma introdução para vocês a respeito da história em quadrinho mesmo, do uso, desse texto, imagem. A história em quadrinho, ela é algo que ela, por si só, ela consegue transmitir, uma ideia. Quando a gente fala história em quadrinho, a gente coloca aí todos os gêneros envolvidos, charge, tirinha, tudo que envolva aí a imagem e texto, ela traz um significado. Essa imagem, por exemplo, o que ela está dizendo, Até coloquei entre aspas. De certa forma, a imagem conversa conosco, Então, o que ela estaria dizendo? Uma imagem, Eu vou deixar meu celular aqui para acompanhar aqui o chat. Então, uma imagem, por si só, ela nos diz muitas coisas, Em relação à leitura que a gente tem de uma charge, por exemplo, só de olhar a gente já sabe algum significado, alguma coisa que ela quer nos dizer, Essa, por exemplo, uma imagem aí em relação também ao meio ambiente, as duas que eu coloquei, E elas são autoexplicativas, A história em quadrinho em si, ela é um elemento facilitador por si só, justamente por essa leitura fácil, de fácil compreensão, as imagens se interrelacionam com os textos, então ela traz bastante significado, para o aluno quando ele olha esse desenho, ele internaliza algumas imagens. Inclusive, os alunos, eles são tão focados nas imagens, eles gostam tanto, que eles observaram coisas na minha história em quadrinho que eu não havia percebido. Eles questionaram algumas coisas, eles observaram coisas que, inclusive, eu não havia percebido, Depois eu vou mostrar para vocês, vou ver se vocês também conseguem observar aí essas regularidades, algumas coisas que a história em quadrinho apresenta, Então, a história em quadrinho, a leitura de imagens trabalhada juntamente com textos, ela por si só, ela já traz uma motivação, Ela é muito motivadora. A ideia, de ter escolhido história em quadrinhos, eu não sei se vocês já conhecem, essa é uma coleção da literatura brasileira em quadrinhos. Eu já tive um contato com a história em quadrinhos no ensino médio. No ensino médio, eu trabalhava durante o dia e estudava no período noturno, e trabalhando o dia todo eu não tinha tempo para fazer, eu intercalava, não tinha tempo para fazer a leitura. E a nossa professora, na época de português, ela percebeu que todos nós tínhamos vontade de fazer uma graduação, tínhamos vontade de prestar um vestibular. Então, o que ela começou a fazer? Ela começou a trazer a literatura brasileira para nós em quadrinhos. Então, ela trabalhava a literatura com os quadrinhos. Esse, inclusive, foi um dos quadrinhos que ela leu conosco, que é o Memória de um Sargento de Milícias, um clássico da literatura brasileira. Ela trabalhou isso de uma forma tão legal que me marcou muito. Isso já me marcou lá na graduação, lá no ensino médio. E na graduação, o William trouxe a ideia novamente e eu abracei ela aí com toda a força e empenho para trazer ela para o mestrado, Inclusive, o meu projeto, desde o início, foi trabalhar história em quadrinho. Eu acabei mudando só o tema, o conteúdo matemático, mas o tema história em quadrinho esteve ali sempre presente. O título da minha dissertação é o ensino de equação do primeiro grau por meio da história em quadrinhos, uma sequência didática. Por que sequência didática? Porque eu segui alguns conceitos da sequência didática de Sábala, principalmente quando se refere aos conteúdos, Eu escolhi conteúdos para serem trabalhados, as atividades com os conteúdos do Sábala, que são os conceituais, que envolvem conceitos, os factuais, quando envolve fato, procedimental, o procedimento de resolução, todos esses conceitos que o Sábala traz no livro dele, por isso que eu chamo de sequência didática. Mas, na verdade, a minha sequência didática, o projeto físico dela, é a história em quadrinho, esse é eu tenho todo o produto educacional publicado, tem todas as orientações, mas o meu produto em si final foi a história em quadrinho,
essa é a minha história em quadrinho, né? Ela tem 40 páginas e ela tem todo um processo, ela introduz os personagens, aí tem toda a história que se passa, os alunos vão para a sala de aula, e os alunos que eu apliquei, eu entreguei um para cada um resolveu na própria história em quadrinho. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. E eu questionei isso, né, no meu mestrado. Falei, será que o gênero textual de história em quadrinhos, ele pode viabilizar a elaboração de uma sequência didática para auxiliar o ensino de equação do primeiro grau? Já que eu já havia tido contato com a literatura brasileira, vi alguns exemplos em outros conteúdos. Será que na equação, né, eu conseguiria? Então, eu fui pesquisar a respeito, né? Fiz um levantamento de literatura, vi o que tinha sido publicado, né? Eu pesquisei em dissertações que já estavam aí dentro da plataforma, né? Procurei no IBICT, na revista brasileira lá de revistas e trabalhos, e encontrei 113 dissertações que traziam história em quadrinho no título. Porém, analisando aí os seus resumos, 18 apenas delas, eu fiz a busca manual em todo o período, foi de 1999 a 2015, se eu não me engano, e apenas 18 trabalhava ela como instrumento de ensino. Aí eu fui refinando um pouquinho mais, para matemática tinha apenas 4. Eu encontrei algumas na literatura, na ensino de ciências, matemática eu encontrei apenas 4. E no tema que eu pesquisava, que era equação, não tinha nenhuma. Eu falei, então é por aí, né, esse caminho que eu desejo seguir. E também fiz uma revisão em revistas, né, dentro do ensino de matemática. De 9 revistas, eu encontrei um trabalho. Né, nos últimos 10 anos, eu encontrei apenas um trabalho e ele era para o ensino do corpo humano, do sistema respiratório, sistema digestivo, para o Fundamental 1. Né, li aquele trabalho e, inclusive, também foi algo que me motivou, porque a autora ela relata que foi muito positiva a aplicação com as crianças, né? Que eles entenderam, eles tiveram uma aprendizagem muito boa, eles tiveram, né, a real aprendizagem significativa que a gente tanto espera com o nosso ensino. E o meu referencial teórico dentro do meu trabalho no geral, né, para só contextualizar, eu pesquisei a respeito da história da equação, né, dentro da álgebra ali, a equação é um dos ramos aí dentro da álgebra elementar, que a gente fala que é a álgebra antiga. Eu pesquisei a fundo a respeito, eu queria trazer esse enfoque histórico, né, saber como que as civilizações desenvolviam a equação, né, trabalhavam com álgebra antes de ser como é hoje. Eu pesquisei a respeito da história da história em quadrinho, como que ela surgiu, como que ela foi introduzida no ensino, né? Foi todos esses pontos que eu procurei antes de eu desenvolver a minha história em quadrinho em si. Pesquisando tudo isso, né, eu encontrei que a origem, segundo os textos, ela é europeia, porém, né, quando a gente pensa, falando aí num determinado, nós falamos dos Estados Unidos, que foi o marco, a primeira história em quadrinho de como nós vemos hoje, no formato de gibi, com os requadros, né, no formato muito mais parecido com o que nós vemos hoje, foi essa história aí chamada The Yellow Kid, o Garoto Amarelo. Ela envolvia uma crítica social muito forte, né, ele trazia uma crítica muito forte, era um garoto de periferia, e trazia uma crítica muito forte em relação ao contexto social, né. Essa foi a primeira aí, de acordo com os estudos que eu fiz, a primeira história em quadrinho. Então, né, aqui no ensino, que é o foco maior aí dentro do trabalho, eu encontrei que não foi fácil o caminho dela até chegar na sala de aula. A história em quadrinho, ela sofreu uma grande rejeição no início, por quê? Justamente que ela trazia muitos significados, muitos textos inclusos nela. Então, as pessoas tinham medo das crianças lerem a história em quadrinhos e serem influenciadas, né? Por exemplo, eu li um livro que dizia assim, da Angela Rama, que é uma historiadora, né? Ela é referência dentro dessa área, que disse que os pais achavam que se as crianças lessem uma história em quadrinho de um super-herói, acharia que a criança ia pular a janela e tentar voar, assim como super-herói. Né? Eles consideravam ela um risco no início aí para essas crianças.
Então, ela passou por uma fase de grande rejeição. Se alguma criança fosse pega dentro da escola com um gibi na mão, eles eram levados para a secretaria, né, tomavam suspensão, porque era algo que ele era rejeitado, né? Eles achavam que era uma influência ruim para essas crianças. Depois, por uma fase de infiltração, e a história em quadrinho começou a ser trabalhada por meio de tirinhas dentro dos livros didáticos. Então, ela começou tímida ali, entrando dentro da sala de aula por meio dos livros didáticos. Então, assim, já foi um grande passo, né? Dela estar dentro do livro didático, automaticamente ela está dentro da sala de aula, né? Na maioria das vezes, o livro didático é a base ali para o professor. Então, ela foi se infiltrando ali por meio do livro didático. E como eu comentei, né, a inclusão, ela foi incluída aí dentro da sala de aula por meio da LDB, né, de 1998, que a LDB ela pedia que diferentes gêneros fossem trabalhados dentro da sala de aula, né, que os alunos tivessem contato com diferentes gêneros. Então, assim, essa inclusão foi, assim, um marco na história da história em quadrinho dentro do ensino, né, a partir da LDB. Como que foi a criação dessa história em quadrinho que eu fiz? Então, primeiro eu criei um roteiro, pensei em que local eu queria trabalhar, quais imagens eu gostaria de ter dentro da minha história em quadrinho. Por exemplo, eu escolhi trabalhar dentro de uma sala de aula. Porém, eu queria um ambiente familiar também às crianças que não fosse sala de aula. Então, eu escolhi um parque. Então, eu inicio a minha história em quadrinho com eles em um parque. Então, eu criei um roteiro todo com o que eu queria que constasse nessa história em quadrinho. Aí eu pensei nos personagens. Quantos personagens eu vou ter? Por uma questão de espaço, não tem como a gente ter muitos. Então, às vezes, foge um pouquinho do real situação da sala de aula, mas é algo que não dá para você colocar ali 20 personagens dentro da história em quadrinho, né? Por uma questão de espaço. Então, eu escolhi 5 personagens para essa história em quadrinho. E depois que eu escolhi os personagens, pensei em todas as características, pensei no roteiro, eu fui para os desenhos, que é chamado storyboard. Por quê? Eu começo a fazer um esboço. Fiz um esboço mesmo à mão, com os bonequinhos de palitinho, que eu não sou muito bom em desenho, e fui criando aí cada quadro, o que eu queria que tivesse no primeiro requadro, o que eu queria que tivesse no segundo, e fui organizando todo esse storyboard, né? Aí eu passei para a fase, falei, agora eu preciso fazer esse desenho, né? Como que eu vou fazer esse desenho? Inicialmente, eu procurei um desenhista profissional para fazer os desenhos para mim. Porém, por uma questão de custo, né, era um custo muito alto para a minha realidade, ele queria cobrar R$300 por página, em que poderiam ter 6 quadros em cada página. A minha história em quadrinho tem 40 páginas, então, para mim, seria inviável. Então, eu fui procurar outros recursos, né? Como se diz, a gente não é quadrado, a gente tem que girar aí. Então, eu fui procurar outros recursos. E lendo artigos, eu encontrei alguns, e um deles foi o Tundu, né? O Tundu Maker. Atualmente, ele não está mais disponível, porém, no período que eu fiz, né, ele é um site online, você cria, você tem aí as suas pastinhas, que você vai criando os seus quadrinhos, e como ele cria tirinhas, eu criava lá no Tundu as tirinhas, trazia para um programa de edição e ia montando as páginas, né? Inclusive, eu mandei um e-mail para eles perguntando se eu poderia publicar as imagens, eles me responderam que sim, desde que eu mantivesse o site deles em cima, conforme lá eles disponibilizavam, e eu poderia trabalhar da forma como que eu quisesse, né? Então, eu fui fazendo assim, trabalhei lá, voltava para o recurso, editava, voltava para o Tundu. Então, foi um período, assim, bem longo para eu fazer toda a criação dos quadrinhos. Para escolher os personagens, eu busquei trabalhar com diferentes características, né? Eu tentei, assim, esses são os personagens da minha história. Eu tentei trazer, assim, diferentes características da nossa população brasileira, né? Então, eu trouxe um aluno loiro, uma aluna ruiva, uma aluna negra, um aluno oriental, né? Trouxe elementos aí da nossa sociedade. O Tundu é bem legal mesmo. Ele tem bastante elementos, ele é bem colorido, ele tem imagens bacanas, né? Ele é bastante interessante e fácil de mexer. Infelizmente, ele não está mais disponível, mas ele é muito fácil de trabalhar com ele. Você anexa a imagem, né? Muito bacana.
E eu fui escolhendo aí cada um. Falei, bom, eu quero ter pelo menos 5 personagens, uma professora e alunos, né? Isso, eu usei o Pixton, eu cheguei a ter contato com ele, só não trabalhei com ele porque daí eu encontrei o Tundu e eu gostei bastante das cores do Tundu. Embora o Pixton seja bem legal também. O Pixton, esse que a Patrícia citou, ele é semelhante, tá? Ele dá para fazer as páginas, inclusive, ele é mais completo ainda que o Tundu. Você consegue montar a história toda lá e você consegue mexer com o seu personagem no Pixton. O braço você consegue levantar, trazer ele na boca, você consegue fazer todo o movimento corporal dos seus personagens dentro do Pixton. Ele é bem legal também, tá? Você pode estar utilizando. E aí, de início, eu queria trabalhar com mais características, né? Nós temos alunos que utilizam óculos, nós temos alunos cadeirantes, então, assim, o cadeirante era uma coisa que eu queria muito, desde o início da minha ideia lá do roteiro. Porém, foi limitado, né? No Tundu não tinha nenhum aluno ali, um personagem para eu trazer para os alunos que utilizassem cadeira de rodas. Não tinha um que utilizasse óculos dentro dessas características que eu queria trabalhar aqui, né? Eu trouxe pelo menos a mesma altura, lá tinham diversos personagens. Eu queria trabalhar mais ou menos com a mesma ideia de desenho, né? Eu escolhi esses 4 personagens. E na história eu conto a característica de cada um, como se eles fossem realmente pessoas que estariam ali entrando na vida dos alunos, né? Eu conto a história, esse que é o personagem Henrique, essa é a personagem Cecília, a Luísa, o Paulinho e a professora Letícia. Então, eu tento trazer aí uma história para os alunos se identificarem com cada um deles, né? Para fazer a história em quadrinho, desde o início da ideia até a sua impressão, foram 18 meses. Né? Foi um trabalho assim bem minucioso de trabalhar no Tundu. Eu voltava pro arquivo, né? Levava o arquivo para o Photoshop, que é o programa de edição, e eu contei com a ajuda do Cristiano Assanuma, que é um amigo meu, que me ajudou muito. Ele fazia junto comigo, ele ia olhando o que eu estava fazendo e acompanhando, porque senão, assim, é algo muito trabalhoso, muito gratificante. O trabalho compensa a gratificação de trabalhar com ele. Então, foram 18 meses que desde o início da ideia até a impressão, né? Eu imprimi mesmo para a aplicação exemplar para cada. Eu tenho um aqui. Eu imprimi um para cada na hora da aplicação e eles resolviam as atividades na própria história em quadrinho. Para desenvolver a HQ, como eu disse para vocês, eu trabalhei com essa proposta do Sábalo, né? Trabalhar com esses conteúdos aí factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Dentro deles, esses atitudinais, que é o que envolvem a atitude do aluno, eu vi eles muito claro dentro da aplicação, né? Os alunos realmente, eles tinham a atitude de fazer as atividades, eles pediam para ir ao quadro para fazer, porque eles liam a história, e dentro da história, os personagens vão ao quadro. Eles falavam, professora, mas eu quero fazer no quadro também, os personagens estão fazendo. Então, eles iam até o quadro para resolver a equação, eles gostavam de ler, eles faziam a leitura. Cada semana, 4 faziam os personagens, eles iam lendo entre si. Então, foi uma aplicação muito divertida, muito prazerosa, tanto para eles quanto para mim. Dentro da história em quadrinho também, eu trago uma valorização dos recursos tecnológicos. Porque ele mostra para o aluno que está lendo que o celular também serve para pesquisar, para estudar. Isso está bem claro com o atual momento que a gente vive hoje, né? Os alunos utilizam muito o celular, nós utilizamos o celular, a internet, né? Ela é uma aliada para nós. Esse enfoque histórico que eu busquei dar na minha dissertação é porque, assim, eu fui pesquisar a fundo como que a álgebra foi se desenvolvendo. E eu percebi que ela não veio de maneira simbólica como a gente vê hoje, né? Desde 1700 aí, ela veio no processo retórico. Então, com a Babilônia e o Egito, eles faziam as equações, eles já resolviam equações de maneira totalmente escrita. Eles não trabalhavam com símbolos, era totalmente escrito. Então, era um processo bem longo de resolução.
né? Com o passar do tempo, a Grécia, aí depois com a Índia e os árabes, ela foi tomando aí um caráter sincopado, que eles trabalhavam além das palavras, abreviações, então começaram a diminuir. E depois, né, depois de 1200, que chega na Europa esse conhecimento trazido pelos árabes, os europeus, com um sistema de numeração perfeito, que é o que a gente utiliza, né, o indo-arábico, que foi produzido pela Índia e pelos árabes, chega isso na Europa, eles trazem esse caráter simbólico aí, eles trabalham somente com símbolos. Então eu pensei, se a humanidade, se no desenvolvimento histórico trabalhou dessa forma, eu gostaria de trazer isso também para a história em quadrinho. Então toda a história em quadrinho, ela inicia-se nesse caráter retórico, passa pelo caráter sincopado e depois pelo simbólico. A aplicação, né? Como que foi a aplicação? Eu apliquei no 7º ano do ensino fundamental, com 32 alunos, certo? Tem um barulhinho de fundo aí, é que a prefeitura resolveu arrumar a minha rua hoje. Então, se estiver atrapalhando muito no áudio, vocês me avisam, tá? Eu tentei ficar longe aqui, mas infelizmente o barulho está um pouco alto, pelo menos para mim, aqui, tá? Eu apliquei, então, com 32 alunos, tá? A faixa etária era de 11 a 17 anos. Aí você olha, mas como assim 17 anos no 7º ano? É uma turma em que os alunos especiais, eles foram introduzidos ali para fazer essa inclusão no 7º ano. Então, eles vieram, né, para essa turma. Inclusive, eu fiquei muito feliz. Eu falei, porque assim, além dos alunos que estão dentro da idade, eu vou ter alunos que estão fora ali da idade que é esperada para a série, com algumas dificuldades de aprendizagem que a professora havia me dito. Então, eu já iria ver outras contribuições que a história em quadrinho pode causar, né? Eu tinha alunos ali de 17 anos que eles tinham bastante dificuldade mesmo, até de comunicação. Eles eram bem, assim, retraídos em relação aos demais colegas. Eu apliquei essa atividade em 5 encontros, né? Foram 12 aulas no total. Eu fui questionada em uma apresentação, mas 12 aulas, se a gente pegar uma apostila de matemática hoje, né, do ensino fundamental, a que eu trabalho, por exemplo, na escola, é a apostila ângulo. Eu preciso de 11 aulas para introduzir a ideia da letra, né, que é utilizada, a ideia da equação e a resolução. Então, assim, eu pensei em tudo isso para o professor que for aplicar conseguir fazer. Né? Então, assim, são 3 módulos da minha apostila ângulo resumido em um trabalho, né, na história em quadrinho. Eu não tinha tido contato com essa apostila antes, porém eu pesquisei os livros didáticos, como que a escola trabalhava, né, de que forma, de quanto tempo que eles levavam para fazer essa aplicação, para também não ser um trabalho que atrapalhasse o rendimento do conteúdo em si. Né? Então, eu tive todo esse cuidado na hora de produzir os encontros. A cada encontro, eu aplicava com os alunos um questionário, chamava Refletindo um Pouco. Era um questionário de autoavaliação. Então, os alunos, a gente fazia a leitura, fazia as atividades juntos, eles faziam a leitura, iam ao quadro, faziam atividades, e ao final da aula, eles respondiam um questionário, né? O que eles estudaram naquela aula, quais as facilidades que eles tiveram, as dificuldades, né? E eu recolhia cada questionário desse, eu lia, para quê? Para melhorar minha prática no próximo encontro. Então, eu vi, se eles tiveram dificuldade nisso, eu vou ter que reforçar. Então, eles autoavaliavam as suas facilidades e dificuldades e eu autoavaliava a minha prática ali dentro dos encontros. A HQ em si, né, eu entreguei uma para cada. E antes da aplicação da atividade, eu apliquei um questionário para eu conhecer esses alunos, porque eles não eram meus alunos, né? Uma turma de uma professora aqui da escola, né, uma escola estadual, que cedeu as aulas para fazer a aplicação. Então, eu falei, eu quero conhecer esses alunos. Eu apliquei um questionário a respeito das preferências de leituras deles. E, para mim, não foi nenhuma novidade. Minha canetinha, achei. Para mim, não foi nenhuma novidade que as histórias em quadrinhos ficaram aqui em primeira colocação, né? Principalmente pela idade deles. Na idade deles, eles gostam muito de ler aí histórias em quadrinhos. Teve uma ótima aceitação por parte deles, né? Foi algo assim
que eu me senti realizada no momento da aplicação. Porque até aqueles alunos que eram especiais, né, que tinham essa dificuldade de comunicação com os colegas, eles participavam da aula. Eles participavam, eles queriam ler, eles queriam ir no quadro. Eu falo a parte atitudinal deles, na história em quadrinho. Vou apresentar ela para vocês aqui na tela do computador, né? Essa parte deles aí, atitudinal, de ver tudo que estava, né? Tudo que estava disposto para eles ali, ter a vontade de fazer as leituras, de ir ao quadro, eles prestavam atenção em cada detalhe. Então, eu criei uma história para cada personagem. Então, o Paulinho, ele queria ser professor de matemática, eu não poderia deixar de colocar, né? A Luísa, ela queria ser veterinária, então tinha alunos lá na sala que falavam, professora, eu também quero ser veterinário, né? Essa é a minha vocação, eu gosto muito de animais. O Henrique, jogador de futebol, que criança que nunca sonhou em ser jogador de futebol. E a Cecília, ela queria ser professora, queria ser bióloga, porque ela gosta muito também de trabalhar, ela gostava muito do laboratório da escola. E a professora Letícia, que é essa professora que trabalhava aí, sempre instigando os alunos dela, né? Ela no contexto da história, ela sempre dá uma dica do que vai ser trabalhado na próxima aula. Inclusive, a revisora desse trabalho, ela fez a revisão da parte ortográfica, ela falou, eu queria ter uma professora Letícia na minha vida. Porque ela chama esses alunos, ela chama eles para participarem, né? No início aqui da história, ela fala para eles, a gente vai estudar a equação do primeiro grau no próximo encontro. Uma dica que eu dou para vocês é a balança de 2 pratos. Então, os alunos começam a pesquisar o que é uma balança, lá no parque, brincando, né? Aí eles vão lá para o celular, eles pesquisam o que é essa balança, né? O que eles entendem por balança, eles começam a entender que ela é pautada no equilíbrio. Então, cada quadrinho desse aqui eu criei no Tundu. Inclusive, foi uma orientação deles. Como eu não comprei eu poderia ter comprado, como eu não comprei, eu não poderia tirar aqui o link deles, né? Isso foi uma orientação deles. Então, eu fui criando cada quadrinho desse aqui lá no Tundu, levava para o Photoshop e editava, mandava para o Tundu de novo. Então, foi um trabalho assim bem de formiguinha mesmo, né? Aqui, a mesa tinha no Tundu. O menino de costa também tinha, mas ele sentado na mesa não tinha. Eu levava isso para o Photoshop, colocava aqui, introduzia lá no Tundu de novo. Então, foi um trabalho bem de formiguinha mesmo, né? Trabalhando quadro por quadro aqui. E cada atividade que eles fizeram, né? Eu introduzi a ideia do sinal de igual, né? Historicamente, quem foi que criou, né, que não se trabalhava com igual a gente vê hoje, né, eram traços bem mais alongados, lembrando retas paralelas, né? Segundo a história, não há nada tão igual quanto a distância entre retas paralelas. E fui apresentando para eles aí ao decorrer dessas aulas, e eles realizavam as atividades na própria história em quadrinho. Né? Então, no meu produto educacional, eu dou orientações para cada encontro. O que o professor deve fazer? Né? Caso os alunos nunca tiveram contato com história em quadrinho, né? Eles não sabem que esse balãozinho aqui representa pensamento. Então, no primeiro encontro, né, viável que o professor aplique, eu até deixei no produto algumas imagens para eles conhecerem o que significa cada balãozinho desse aqui. Né? Se é de fala, se é de pensamento, se é de grito. Então, cada balão tem um próprio significado ali dentro, né? Como os meus alunos já tinham, alguns não, eu apresentei para eles, eu reforcei, né? Apresentei cada balãozinho, levei impresso, colei no quadro, aí eu ia perguntando para eles o que cada um significava e explicando isso para eles. E em toda a história em quadrinho, assim, tem as orientações, a professora ensina, passa a tarefa, os alunos resolvem, depois ela volta corrigindo, né? Inclusive tem orientação ao professor que utilizar, para ele corrigir no quadro com os alunos as questões. E tem toda a parte aí de atitude, né? Aqui, por exemplo, que eles perceberam o lixo. Depois, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um desenho de um dos alunos lá da escola. Tem um lixo aqui, não tem nenhum papel fora do lixo. Né? E quando um dos alunos foi criar uma equação, ele foi criar uma atividade, ele colocou um lixo do lado,
com papéis fora. E colocou 2 nomes do lado do lixo. Aí eu perguntei para ele, eu falei, por que você colocou isso aqui? Olha lá na sua história em quadrinho, professora, não tem nenhum lixo no chão. Aqui na sala, fulano e Beltrano joga lixo no chão toda hora. A gente fala para eles que não pode, que o lixo é dentro do lixo. Então, essa atitude, né, que causou neles aí de observar cada coisa e levar ali para a prática deles de sala de aula. Foi algo muito interessante. Em toda a história em quadrinho, os alunos vão ao quadro, eles resolvem. A última atividade deles é a criação de uma história em quadrinho, né? Na verdade, não a história em quadrinho em si, mas uma tirinha, né, que eu peço para eles criarem. A atividade avaliativa deles também está na própria história em quadrinho. Mas a história em quadrinho, por si, ela é toda uma avaliação, né? A avaliação não é só o final lá do trabalho, ela toda ali, ela é formativa, né? Ela é trabalhada em todos os encontros, ela está avaliando os alunos. Então, assim, em todas as atividades foram problemas. Não coloquei nenhuma questão direta. Por quê? Os nossos alunos estão chegando no vestibular e não sabem interpretar um problema, né? Então, desde pequenininho, a gente já tem que começar a trabalhar isso com eles. Nos apêndices, ainda deixo mais atividades, caso o professor quiser trabalhar mais questões, além das que estão na história em quadrinho, tem um apêndice ali para ele trabalhar. E finaliza a história aqui com a professora dizendo que eles vão estudar outro conteúdo, né? Mas aí ela termina, mas essa é uma outra história, né? Aí é uma ideia para uma produção futura. Algo que eu queria mostrar para vocês também da minha aplicação, né? Essa criação. Como eu trabalhei com eles, a ideia da... Isso, exatamente, Maria Cecília. Também crítica, né? Que é um dos objetivos nossos enquanto professores, né? Formar esses cidadãos críticos, né? Para atuar aí dentro da sociedade. Essa atividade foi de uma aluna que eu achei muito interessante. Ela resolveu, eu ensinei para eles todo esse desenvolvimento da álgebra, né? Implicitamente, eu não falei para eles, isso é sincopado, isso é retórico, isso é simbólico. Foi tudo implícito ali dentro do desenvolvimento. E quando eles foram criar, né, eles foram criar a própria história em quadrinho, eles trabalharam esse desenvolvimento. Então aqui, ó, ela traz símbolos que são diferentes do que a gente utiliza hoje. Ela traz as bonecas, né? Ela desenha 7 bonequinhas aqui. Ela não coloca o 7 como um número, um símbolo. Ela traz as bonequinhas. Então ela começa a trabalhar com o sincopado aqui. E ela aplica os princípios lá da igualdade, quando a gente vai resolver a equação, né? A gente tem o princípio aditivo, que é quando a gente subtrai ou soma, né, em ambos os lados da igualdade, e o princípio multiplicativo, que é quando a gente divide ou multiplica, né? Então, eles aprenderam esse princípio, né? A gente não foi pelo conceito do passa, que, infelizmente, eu aprendi assim, fui só na graduação entender o porquê que a gente falava passa, né? Então, eu trabalhei com eles com princípios da igualdade, em nenhum momento eu usei a palavra passa. Então, eles faziam as atividades aplicando os princípios. Eu quero eliminar o 7 daqui. Então, eu subtraio o 7 em ambos os lados, porque eu preciso de uma equação equivalente. Eles foram trabalhando dessa forma. Ele fez a história em quadrinho dele totalmente retórica, totalmente escrita. Ele criou o problema dele, ó, olha lá, tenho 20 anos. Eu tenho a idade do Danilo, que somado resulta em 39. Quantos anos eu tenho? Aí ele escreveu aqui, ó, resposta, tenho 19 anos. Eu tenho 19 anos. Inclusive, dentro da minha dissertação, eu mostro um desenvolvimento dos babilônicos, que eles tinham esse desenvolvimento retórico. Eles davam a resposta depois que eles vinham para o desenvolvimento. E foi como ele fez aqui, ó, ele deu a resposta já, porque ele já pensou na resposta. Depois ele resolveu no quadro também, mostrando como que foi o desenvolvimento dele. Essa também eu peguei como exemplo, a bonequinha dela aqui, ela disse que é ela, fazendo a pergunta, e depois ela foi no quadro e resolveu. Também ela aplicou aqui os princípios da igualdade, tanto aditivo quanto multiplicativo. Esse que eu achei o máximo.
que ele foi me explicar o que ele pensou aqui. Ele falou, ó, essa aqui é a professora, você, esse sou eu. Esse aqui é os cálculos que nós estamos aprendendo. Esse aqui é o lixo. O Pedro e o Léo, eles jogam lixo no chão. Olha lá na história em quadrinho, lá não tem. O aluno acerta o lixo. Né? Inclusive, tem essa discussão dentro da história em quadrinho. Ele falou, não, professora, todo mundo tem que ver que lixo é no lixo. Então, ele colocou isso aqui para mostrar para nós, né? E falou isso para todo mundo, que eles verbalizaram as atividades deles com os colegas. Foi algo muito interessante. Então, só para finalizar a ideia, né, para a gente conversar mais, como foi essa aplicação, né? Eles tiveram um estranhamento. Primeira coisa que eles tiveram, nossa, mas eu uso história em quadrinho para me divertir, eu posso me divertir também estudando? Né? A ideia, tudo pode ser divertido, né? A gente consegue trabalhar essa motivação, né, dentro da sala de aula, para a história em quadrinho serve também para aprender, para ensinar. E aí eles se sentiram motivados. Essa motivação trouxe um envolvimento, né? Esse envolvimento tanto daqueles alunos mais quietinhos, tanto dos alunos que já eram mais participativos. Todos queriam ler, todos queriam interpretar os personagens, queriam ir no quadro, e tudo isso gerou uma aprendizagem em todos os sentidos. Né? Como a Maria Cecília colocou, não só a aprendizagem significativa, mas a crítica. Né? Porque em todas as atividades, todas eram avaliativas. Ela como um todo é uma avaliação. Né? A gente vai avaliando o aluno aula por aula, e não só lá no final. Então, eles foram colocando isso, faziam sozinhos, refaziam as atividades. Alguns pais me mandaram mensagem, o aluno está adorando essas aulas com quadrinhos, jamais que eu imaginaria que dava para usar isso no ensino. Então, eu tive um retorno, inclusive, até dos pais, porque o termo de consentimento tinha o meu número de telefone e o meu e-mail, então eles entraram em contato comigo, né? Eu pedi esse consentimento dos pais e o assentimento dos alunos, né? Se eles queriam ou não participar. Olha aí uma imagem de dois fazendo atividades no quadro. Né, eles pediam para ir fazer, então eles iam juntos. Aí esse aluno, né, que está aqui com o quadrinho na mão, ele leu a questão e esse coleguinha dele foi fazendo no quadro, aplicando os princípios. Então eles realmente participaram. Quando eu mostrei aí a história em quadrinho para vocês de uma forma geral, vocês viram algo de diferente dentro dos personagens? Gostaria que vocês respondessem no chat aí. Vocês viram algo de diferente? Vocês conseguiram notar algo de diferente dentro desses personagens? As crianças notaram. Eles perceberam ali, a partir do momento que eles pegaram a história em quadrinho na mão, professora, mas eles têm só 3 dedos. Aliás, 4, né? Eles só têm 3 dedos. Deixa eu voltar a imagem para vocês aqui. Mas eles só têm 4 dedos? Olha lá a mão do Paulinho. Todos eles, inclusive a professora. Ele só tem 4 dedos na mão. E os alunos viram isso. Perceberam. Professora, ele só tem 4 dedos? São personagens. Né? A gente tem personagens de desenho com diversas características. Então, e eles perceberam isso. Outra coisa que eles perceberam, na apresentação dos personagens, eu coloquei uma história para cada personagem, um nome para cada personagem, mas não tinha o nome do cachorro. Ele resolvia atividades da professora. O aluno que não quis participar. Foi um aluno que não quis, Carla. Ele resolvia atividades que a professora da aula deles, né, que eu não era regente ali, não era a professora titular ali da turma, ela dava atividades para ele fazer. Mas ficava ali de olho, viu, Carlos? Ficava só olhando a participação do restante. Ele não quis participar, inclusive a mãe entrou em contato comigo, perguntou se ia ter custo. Eu falei, não, né, é uma atividade totalmente gratuita, eu deixei isso claro no termo de consentimento e no termo de assentimento. Né? Então, daí ela não quis, ela falou, não, eu não quero que ele participe. Eu falei, tudo bem. Ele permaneceu, inclusive eu falava com ele nas aulas, ele permaneceu, mas resolvia atividades que a professora deixou para ele.
E aí eles perceberam que o cachorro não tinha nome. Claro, né? Eles falaram para mim assim, professor, então vamos ter que escolher um nome para esse cachorro. Vamos ter que escolher. A Cecília tem nome, a Luísa tem, o Paulinho, o Henrique. Como que o cachorro não tem? Aí eles escolheram 3 nomes lá que todo mundo gostou e fizeram uma votação e escolheram que o nome desse cachorro ia ser Ted. E ficou, esse aqui é o Ted. Esse é o Henrique, esse é a Cecília, esse é a Luísa e esse é o Paulinho. E o nome do cachorro é Ted. Foram os alunos que escolheram, porque eu dei nome para todos e não dei para o cachorro. Eles perceberam isso. Eles veem tantos detalhes, né, que nem eu tinha percebido. Quando que eu imaginava que eu tinha que ter dado um nome para o cachorro, né? Porque o cachorro ele aparece só no início. Ele aparece só no início da história em quadrinho, porque depois ela se desenvolve na sala de aula. Isso eu expliquei para eles, né? Só para finalizar, quem também, além do computador, está com o celular, ouviram falar do Kahoot? Eu trabalho muito Kahoot com as minhas turmas do Fundamental, eles gostam muito. Né? Eu utilizo com eles o Kahoot, até porque dá para você fazer ele online, dá para você mandar para eles também remotamente para eles responderem depois. Eles adoram. Isso mesmo, Cristiane, eles adoram o Kahoot, principalmente porque é algo bem divertido e dinâmico, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um aqui rapidinho para finalizar. Tá, mano, ele é um quiz online que você consegue criar suas próprias perguntas. Você consegue colocar questões envolvendo a sua aula, né? Ele você consegue editar ele para aplicar na sua aula. Então você coloca imagens, coloca textos, aquilo que você achar da sua aula para fazer uma atividade com eles, por exemplo. Vamos tentar fazer então agora. Quem está com o computador e o celular, esse você vai clicar em livre, mas ele é também a versão paga. Você consegue avaliar ele por 7 dias e tem uma versão paga também. Se não me engano, é 30 e poucos reais por mês. Tá? Ele tem 2 versões. Você vai digitar lá no Google, kahoot.it. Vai digitar isso aqui no Google, kahoot.it. É boa mesmo, Cristiane. É o kahoot.it. Você vai digitar isso no Google e vai pedir um PIN para você. O PIN é esse número que está aqui na tela. Aí você vai colocar o seu nome. Ó, a Cris já conectou. É bem simples. Entra no Google, digita kahoot.it, ele já vai direcionar você para colocar esse PIN. Ele já vai te direcionar para colocar esse PIN para essa. Isso. Essa eu geralmente aplico com os alunos, Cristiane, de forma remota. Ao vivo eu não consigo, porque tem alunos que só acessam pelo celular. Eu envio para eles, eles respondem depois das aulas. Ao vivo, realmente, com eles fica difícil. Até, inclusive, vocês aqui, nem todos têm acesso ao computador e ao celular. Né? Ele dá ranking, né, os primeiros colocados. Quando é nas aulas ao vivo, eles ficam enlouquecidos. Querem responder logo nas aulas ao vivo, nas aulas presenciais, né? Eles querem responder, eles ficam. Qual é a próxima pergunta? Eles adoram, né? Algo que fica. Eu gosto de trabalhar atividades assim, né, com eles
participando, principalmente quando é aplicativo, alguma coisa assim. Temos 10 jogadores conectados aqui. Mais alguém vai conectar? Tem mais a Adri entrando. Isso, lá na escola, Cristiane, lá na escola tem a internet que eles utilizam no intervalo. Né? Eles não podem utilizar o celular assim, durante as aulas, a não ser que o professor solicitar, mas tem uma internet que eles podem acessar, uma internet livre, porque eles têm um aplicativo chamado Plural, que eles fazem atividades já, desde as aulas presenciais, a gente tem atividades feitas aí nesse aplicativo, né? Então, eles já têm a internet para eles acessarem lá. Podemos jogar um pouquinho, então? Então, vamos começar aqui. A pergunta vai aparecer para vocês na tela do computador e vocês vão responder pelo celular. Tem algumas perguntas que ficaram na hora de digitar, ela não editou. Né? Em que local foi publicada a primeira história em quadrinho? Vocês olham na tela do computador e respondem pelo celular. E aí tem uns segundos para responder. Isso, quem está sem o Kahoot para fazer no celular, pode responder pelo chat. A Patrícia colocou aqui pelo chat. Né? Então, 20 segundos para responder, tem a agilidade. Os mais rápidos ganham mais pontos. Então, é bem legal para trabalhar com os alunos. Então, os Estados Unidos, né, foi o país aí em que houve... a Cris ficou na frente aí, primeiro colocada. Essa é verdadeiro ou falso? A primeira HQ foi The Yellow Kid? E aí você consegue editar também o tempo de resposta, né? Por exemplo, o nosso é cálculo, às vezes. Então, você pode colocar aí um tempo maior para o aluno fazer o cálculo. Porque eu coloquei tempos mais curtos, então é verdadeiro, né? A primeira foi a The Yellow Kid, né? De Richard Outcoat, o nome dele. Ó, vendo que o ranking muda? Quanto mais rápido a pessoa responde, ela ganha mais pontos. Então, o ranking pode ir mudando. A outra pergunta. Organize as fases da linguagem algébrica, respectivamente. Então, vocês vão ver que vai aparecer aí na tela de vocês. Vou organizar. Qual que é a primeira, qual que é a segunda e qual que é a terceira. Então, tem vários, assim, dá para trabalhar com verdadeiro ou falso, com Mark X, com várias atividades assim. Essa eu deixei um pouquinho mais de tempo, devido ao tempo de você deslocar, né, os quadrinhos aí. Então, é algo muito interessante também para trabalhar com os alunos. Gosto bastante de trabalhar a tecnologia com eles, né? O GeoGebra, sempre que eu posso. Isso, Cris, é muito legal. Tanto para fixar quanto para revisar. 67% e 33% responderam corretamente. Então, a primeira é a retórica, depois sincopada, depois a simbólica. Ó, mudou de novo o ranking. Como as fases da HQ no ensino foram rejeição e aceitação? É verdade ou é falso? Foi rejeição e aceitação?
E você consegue mudar até essa imagem, se você quiser colocar outras imagens aqui, ele é bem editável, para deixar ele bem interessante mesmo. Falso, né? Além da rejeição, teve a infiltração, né? Teve todo um período aí para ela entrar na sala de aula, não foi assim da rejeição para aceitação direta. Olha lá, o Alex ganhou até um foguinho aqui, quer dizer que ele foi muito rápido para responder essa, hein, Alex? Tô melhorando. Graças à LDB, foi por ela que a história em quadrinho foi inclusa no ensino? Foi ela que possibilitou essa abertura? A LDB de 1998? Verdadeiro, né? Ela começou a ser infiltrada pelo livro didático, mas ela foi realmente introduzida ali, né? Essa aceitação dela foi depois da LDB, que ela garante aí o uso da história em quadrinho. Olha lá, o ranking mudou de novo. E por último, né? São referências quando se fala em histórias em quadrinhos. Essa eu não comentei com vocês, mas nós temos algumas referências dentro da história em quadrinhos. São pessoas, assim, de todos os trabalhos que eu li, todo mundo cita pelo menos 3 dessas pessoas aí que está na tela de vocês. Esse Baumgart foi só uma pegadinha, ele é um historiador, tá? Eu utilizei muito ele para a história da matemática. Certo? E o Valdomiro Vergueiro, que é referência na área, inclusive eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês já têm, alguns até devem ter. Esse é um livro da Ângela Rama e do Valdomiro Vergueiro, que são os organizadores, sobre como usar histórias em quadrinhos em sala de aula. Ele dá até dicas para algumas disciplinas, a língua portuguesa, para geografia, para história, para artes, mas para matemática. E a Luiten, eu até procurei num sebo, um livro muito antigo, é de 1985, que também fala da história em quadrinho dentro da sala de aula. Ela já começa a falar a respeito essa leitura crítica, né, da história em quadrinho em sala de aula. Vamos ver quem que ficou em primeiro aqui. O pódio. Alex em terceiro. Vinícius em segundo. E Radael em primeiro. Aí em quarto, aí ele mostra as restantes das classificações, ó. Aparece aqui apareceu acho que o William em quarto. Então ele mostra inclusive os rankings. É muito interessante também de trabalhar com os alunos, pessoal. Trouxe para quem ainda não conhecia e para quem conhecia também para estar praticando aí, tá? Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês aí, com essa experiência que eu tive, com tudo isso que eu trabalhei para fazer essa história em quadrinhos, certo? Adoramos conhecer vocês e até a próxima. Aqui meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, e agora, se tiver alguma pergunta, né, e quiser. Obrigado, Nayara. A gente sempre brinca com a Nayara que cada apresentação dela uma é melhor que a outra, né, Nayara? Então, parabéns, né, pela apresentação, foi muito boa. Então, a gente aí, caso alguém tenha... Geralmente, a gente deixava as perguntas para o final, né, mas você foi respondendo conforme foram aparecendo, mas o pessoal fica livre aí, quem quiser abrir o microfone e perguntar, eu só peço que ali no chat manda primeiro quem quiser perguntar alguma coisa, para a gente se organizar, tá? Acho que a professora Maria Cecília vai querer ser a primeira a comentar, né, professora? Oi, pode ser, sim. Bom, Nayara, sim, né? Eu quero ser tua aluna, né? Adorei as histórias em quadrinho. Assim, especialmente esse final aí, tá? Que ele tem o feedback, né? Uhum. Tinha que ser orientada pelo William, né? Tá bom. Está de parabéns pelo trabalho, tá? Pelo William e pelo Alex, né? Porque o Alex faz parte aqui do grupo também, né? O que eu vou te dizer? Só por uma curiosidade inicial.
Na escola, a gente aprende que história é diferente de história, com E, né? Que a história seria algo condizente com o que aconteceu, com o real. E a história é alguma criação da pessoa a partir do que ela visualizou, o que ela vivenciou, né? Então, eu queria começar com essa questão, que é bem de quem é leiga no assunto, né? Mas eu achei interessante essa diferenciação. Isso, porque a história em quadrinho em si é um gênero, né? Dentro da letras, né? Inclusive, eu fui me aventurar lá nas diretrizes da língua portuguesa para entender o que era a história em quadrinho, qual que eram os elementos principais dela, né? E a história é algo que você cria, né? Você vai criar algo da sua vivência, né? Algo que realmente você viveu, mas é algo que você cria. Então, você vai contar aí a sua história, né? E no caso, não é o que caracteriza o teu trabalho ali. Não, nesse caso não. Pois é, eu fiquei... Porque a história em quadrinho é um gênero, tá, né? ok. Aí, quando eu falo da história da matemática, eu estou trabalhando com a história da álgebra. Então, tudo trabalha com a história mesmo. Ah, tá certo, tá certo. Uma outra questão que eu queria ver contigo, assim, ó, a aprendizagem, eu percebi que... Qual a faixa etária dos alunos mesmo? Tem alunos de 11 a 17 anos. Tá. Eles estão na fase segundo Piaget, eles estão na fase da formalização, né? Da formalização matemática. A questão da representação matemática, eu achei muito interessante que eles resgataram da história da matemática, né? Quando o aluno, quando a criança colocou lá as pessoazinhas, né? Sete bonequinhas, eu achei muito interessante. E a questão da representação matemática mesmo, aquela representação que é cientificamente exigida para a aprendizagem, né? Tu achas que ela aparece, pode aparecer, ou ela aparece, fortalece isso, o desenvolvimento representacional? Sim, que eu percebi nas atividades que eles foram desenvolvendo, eles começaram dessa forma, resgatando esse enfoque histórico. Sim. Quando parte para a resolução, porque até então eles estavam aprendendo a interpretar o problema e tentar escrever ele em alguma linguagem, né? Eu comecei a trabalhar assim porque eu percebi, até o nome da minha história em quadrinho é o X da questão. Porque alguns alunos, eles colocam tanto na cabeça deles que o X, eu tenho que encontrar o valor do X, e eles não dão significado para o que esse X está representando dentro da equação. Então, se você muda o X, se você coloca M, eles já não conseguem fazer. Né? Então, eu comecei com esse enfoque histórico justamente para eles entenderem o que era essa incógnita. Né? Na própria história em quadrinhos, eles começam a trabalhar com o simbólico, por último, eles não usam X, eles usam a letra do nome. Então, eles começam a interpretar que a incógnita ali dentro da equação, da simbologia, é algo que você precisa saber o valor, algum problema que você está tentando resolver. Então, na hora de resolver, eles realmente fizeram simbolicamente, aplicaram os princípios, foi bem, bem legal mesmo. Pois é, eu só interrompendo um pouquinho os meus comentários, a Cristiane colocou ali que em 1943 a Academia Brasileira de Letras eliminou a distinção gráfica de história e história. Bom, eu não sou de antes desse ano, tá? Eu aprendi essa diferença em 1982, tá? Por aí, quando eu me formei na escola básica. Então, eu acho que isso não vinha sendo trabalhado, talvez, né? Obrigada. Porque a gente se preocupava até em diferenciar, né? Tá, eu acho assim, eu adorei a Cecília, tá?
Adorei a personagem Cecília. Não sei por que eu me identifiquei com ela, tá? Não sei por quê. E com certeza, por que eu achei o teu trabalho importante? Porque tu conseguiste motivar e fazer os alunos aprenderem de forma significativa numa fase que eles estão criando a base do conhecimento, tá, Nayara? Então, eles têm os subsensores ali para quando eles passarem para o ensino médio, né? E depois para a faculdade. Então, essa fase é a mais importante, que ali eles estão formando os conceitos, né? Então, assim, tu tá de parabéns pelo teu trabalho, gostei muito, achei muito didática a tua apresentação. E para encerrar, comenta comigo a receptividade da escola. Você tem autonomia na escola para fazer o que quiser, assim? Na escola que eu apliquei, eu não era professora. Até então, quando eu apliquei, eu não trabalhava na área do ensino, assim, eu não dava aula em uma escola, né? Eu dava aula particular. Eu apliquei numa escola estadual em que eu estudei, então eu tive uma receptividade muito boa. O diretor da escola, ele aceita muito essas atividades que os professores apliquem na escola dele. Os professores, não só de matemática que eu apliquei, mas todos, sempre que tem alguma atividade diferente para aplicar, eles sempre estão receptivos. E na escola onde eu trabalho também, eles são muito receptivos. Inclusive, eu já trabalhei com os meus alunos da escola, né? Antes, claro, eu avisei a parte da pedagoga que eu não iria trabalhar o conteúdo da apostila, e sim a minha história em quadrinhos, e ela super aceitou. Foi bem legal, foi bem bacana. Legal. Eu coloquei a Cristiane diz que é questão de gramática só, né? Essa diferenciação. Tá, e aí depois o Alex fez um comentário e eu botei ha, mas não é para o Alex que não estou rindo do Alex, eu estou rindo de mim mesma porque eu não sabia dessa diferenciação gramatical, tá? Da igualdade gramatical, mas com diferença de significado, então, pelo que eu entendi. É certo. Obrigada, Nayara. Eu que agradeço pelos comentários, professora. O Radel perguntou se ela está no formato digital. Está, Radel, está disponível no site do PPGEM, que é da UEMP, que é do mestrado em ensino que eu fiz, está disponível. Posso encaminhar o link também para vocês, tá? E os alunos não levaram ela para casa, Radel, porque eu precisava analisar os dados deles. Eles não levaram ela para casa, eles faziam na aula e me devolviam, e na próxima aula eu entregava para eles de novo. Ok, professor Alex? Bom, como eu fiquei boa parte, um certo período do tempo aqui sem luz, eu não pude acompanhar toda, mas o que eu pude acompanhar achei maravilhoso. Parabenizo, sim, a professora e o seu orientador pelo excelente trabalho, muito bom mesmo. E eu fiquei curioso com duas coisas. Não sei se tu já respondeu ou não, porque eu fiquei um tempinho afastado, como eu disse, fiquei sem luz, mas eu gostaria de saber, em primeiro lugar, quanto tempo tu levou para aplicar essa sequência didática com eles? Foram 5 encontros, no total de 12 aulas. Foram 12 aulas, desde a introdução, a apresentação para eles, né? Eu fiz uma apresentação dos balões, porque eu posso considerar que alguns não conheçam o que é um balão de pensamento, um balão de fala, né? Então, eu apresentei para eles isso, apliquei a história em quadrinhos junto com a avaliação, né? Dentro dos livros didáticos, tudo que eu introduzi dentro da história em quadrinhos, na apostila que eu uso, ela pede para isso ser feito em 11 encontros. Eu fiz com a história em quadrinhos em 12, fiz com um a mais, então eu tentei fazer ali dentro do que é preconizado mesmo, para não tomar, assim, o planejamento de outros conteúdos também. Perfeito, professor. Outra dúvida, porque no momento em que tu colocou lá que tu teve o consentimento dos pais e dos alunos, né? Teve aluno que não quis participar. Teve um
um aluno que não quis participar. A minha curiosidade é, esse aluno, vendo os demais alunos participarem, se envolverem, se motivarem com a experiência, ao decorrer do processo ele não quis participar também? Qual foi a reação? Eu comentei com o pessoal, ele fazia atividades que a professora deles deixava indicado para ele no momento da minha aula, mas ele permanecia na aula. Então, assim, ele ficava fazendo as atividades, mas eu sempre conversava com ele, trazia ele, né? E ele ficava ali só olhando, tentando fazer o que o pessoal estava fazendo. Eu perguntei se ele queria participar, mas aí ele era muito tímido, assim, não quis mesmo. Inclusive, era um aluno que ele tinha 17 anos, que é um aluno... Esse é aluno repetente, mas é repetente não dos alunos especiais que estavam na sala, mas era um aluno bem difícil, pelo que a professora comentou comigo. Mas ele ficava ali só olhando, você via que ele estava fazendo as atividades que a professora deixava para ele, mas quando o pessoal estava lendo, ele ficava prestando atenção, quando o pessoal ia no quadro. Eu tentava chamar ele, mas assim, é um aluno bem pouco receptivo mesmo, então por isso que ele não participou. O restante, os pais, né, assinaram o termo, assinaram o assentimento, os alunos, né, assentiram a participação. Eu não pude usar todos para os dados, porque os pais enviaram os termos, mas não chegaram até mim. Então, os alunos perdiam no meio do caminho, então por isso que eu não pude usar todos eles para minha análise dos dados. É bom, professora, muito obrigado por participar conosco nesta tarde maravilhosa. Foi uma tarde muito produtiva, gostamos muito, agradecemos muito a sua presença aqui conosco. Obrigado mesmo, novamente, parabéns a ti e a teu orientador por excelente trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder falar com vocês e apresentar um pouquinho, né, da experiência que eu tive aí com a história em quadrinho. Tem uma última pergunta da Cristiane ali, Nayara, não sei se você chegou a ver. Cheguei a aplicar. Inclusive, já estou preparando para aplicar ela agora remotamente, tá? Na segunda vez que eu apliquei, eu não utilizei a história em quadrinho da forma que eu utilizei da primeira vez. A história em quadrinho, como assim? Ela tem um custo para ser impressa, né? E essa em si que eu fiz para o mestrado, ela teve um custo um pouco alto. Porém, eu deixo claro que, como eu apliquei de novo, eu imprimi partes dela em preto e branco, né? Levei para os alunos, eles participaram da mesma forma. Tem data show na escola, dá para você transmitir no data show para os alunos verem a história em quadrinho, resolver. Aí você pode imprimir só as páginas. Dá para adaptar de várias formas, né? Dá para imprimir só as páginas das atividades, né? E transmitir no data show para esses alunos. Estou preparando para aplicar remotamente com o 7º ano, a minha turma, depois das férias. Já coloquei nessas slides, nas aulas, eu vou aplicar com eles. Posso comentar depois, passar para o William, para ele passar para vocês como foi. E foi também bem receptivo. A segunda aplicação que eu apliquei como regente foi bem receptivo com os alunos também. Foi bem produtivo, assim como da primeira vez. Certo, acho que você respondeu as perguntas, a Cristiane acabou colocando outras ali, mas você acabou respondendo, né? E até seria a minha também para fazer de forma remota agora, né? Você disse que vai colocar, aí até eu quero saber depois como que foi, né? O pessoal perguntando, né? Tá querendo saber sobre o material, depois eu disponibilizo lá no Moodle o link do trabalho da Nayara para o pessoal dar uma olhada, daí, tá? Nayara, mais uma vez, obrigado, tá? Muito bom ter aqui você, passando um pouquinho da tua prática que você fez. E para os demais, boa noite e até semana que vem com a professora Cristiane, né? Muito, muito obrigada, pessoal. Boa noite para todos vocês. Espero que o Henrique, a Cecília, a Luiz e o Paulinho, né, tenham agradado todos vocês aí. E a professora Cecília, claro, também, né? Por último e não menos importante, né? A mediadora de todo o processo. Muito obrigada mesmo. Deixa só dizer uma coisa, tá? Eu fiquei mal colocada porque eu tive que atender o telefone. E aí eu perdi de responder as questões, algumas. Tá?
Ah, sim, tá bom. É brincadeira, tá? Tá, muito obrigada, querida. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite.